Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Eu sou a Bia, aqui de volta. E também... Oi, eu sou o Wilton. Wilton, como essa é a sua primeira vez aqui no programa, você poderia se apresentar pra gente? Eu sou o Wilton, como já falei. Eu sou um desses cinéfilos aí do Twitter e Letterboxd super pretensiosos, que de vez em quando fazem um comentário sobre cinema. Acho que é isso, acho que não tem muita coisa sobre mim, não. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Eu vi o Déjà Vu do Tony Scott, que a gente vai comentar no programa, e pra mim acho que ele é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, de longe, e talvez, acho que é um dos meus favoritos do Tony Scott, com certeza. No episódio de hoje, estava conversando com o Wilton, e aí a gente resolveu fazer um episódio sobre cinema vulgar. Primeira vez que eu escutei esse termo foi neste ano com alguma coisa do Hulk cinéfilo ou coisa parecida. Então eu não conheço bem, aí eu gostaria de ver com o Wilton, para ele nos explicar mais ou menos como é que surgiu esse termo, como é que esse termo é aplicado. Mas do que pouco que eu sei, a gente tem que falar um pouquinho sobre a política dos autores, não é isso, Wilton? Sobre a política dos autores e o cinema de Hollywood do Hawks, do Hitchcock, esses primeiros movimentos de autores do cinema, entre aspas. Então, você me corrige se eu estiver errado, né? Então, o André Bazin, o François Truffaut, o pessoal da Cahiers do Cinema, eles formularam a ideia de política dos autores. Eles acreditavam, né, que o diretor era o autor de um filme. Né? Até então, o diretor era considerado mais ou menos como o cara que os estúdios pagavam para fazer o filme, né? O foco era mais no roteirista. E aí esse pessoal vai dizer que não, vai dizer que o diretor mas não é qualquer diretor que seria considerado um autor. Seria o diretor que se prestasse a ter um jogo de que você poderia interpretar um filme desse diretor em diálogo com as suas outras obras. Justamente isso, essa política deles, foi o que serviu para elevar o filme de um mero escapismo até um nível de arte. E quem Godard, Truffaut e companhia vão elevar a status de autores vão ser os diretores do cinema popular norte-americano, né? Você vai ter o Howard Hawks, o John Huston, o John Ford, o Samuel Fuller e o Alfred Hitchcock. É difícil a gente imaginar hoje, mas até então, até o pessoal da Cahiers do Cinema mostrar os talentos do Hitchcock, o Hitchcock era considerado um diretor comercial. O que o pessoal da Cahiers do Cinema buscava era que justamente esses cineastas altamente comerciais em suas produções, eles eram capazes de trabalhar dentro do sistema industrial de Hollywood para criar o que poderia ser considerado uma arte cinematográfica, apesar dessas origens industriais, né? Então, eles vão falar que os critérios para você considerar um diretor, um autor, seria a competência técnica, a personalidade ou um estilo distinguível e um significado interno consistente dentro dos filmes de determinado diretor. Mas eu gostaria de saber como essa ideia desses diretores pôde dar origem a esse termo cinema vulgar. Wilton, você podia dar um histórico e como isso é aplicado? O termo ele surgiu de uma matéria que um crítico de cinema fez sobre o filme do Michael Mann, Public Enemies. E ele usa esse termo vulgar para falar sobre a mise-en-scène do Michael Mann de uma forma pejorativa. E nessa história, muitos usuários do MUBI perceberam uma tendência
tipo, de uma volta dessa política dos autores em alguns diretores do cinema de ação e terror americano, nessa forma industrial. A primeira pessoa que fez a lista e usou esse termo, se eu não me engano, foi o Jack Lafon, e ele fez uma lista principalmente sobre o Michael Mann, o Tony Scott e o Michael Bay. E na própria lista mesmo, ele especifica que certos diretores nessa lista têm uma mise-en-scène distinta de qualquer outros. E acho que é isso, basicamente. Tem um outro significado que é muito de uma ideia meio pós-modernista do termo, que é como se esses diretores eles olhassem para o cinema de gênero e abordassem ele de uma forma mais frontal, como se eles entendessem o cinema e trazessem um significado muito intrínseco para a obra e para como eles pensam a forma de fazer o filme. Você me tira uma dúvida, Wilton. Então, esse termo inicialmente era pejorativo, mas agora é celebratório, ou não? Exatamente. Ele usa, o Jack Lafon na lista, ele usa esse termo de forma irônica, como se fosse uma sátira do crítico padrão americano, como se ele não entendesse o cinema de verdade, algo assim. Uhum. Porque no final das contas, até se você der uma olhada daquilo que a gente falou, os autores, os primeiros autores, tudo bem que o pessoal da Caia do Cinema vai adicionar o Rossellini, vai adicionar o Bergman, mas o pessoal que eles endeusaram eram o Howard Hawks e companhia, eram produtores comerciais, eles faziam filmes comerciais, né? Eles não buscavam um status diferente disso. E aí eu acho que você trazer de volta é uma coisa interessante. Eu acho bacana você encontrar diretores que conseguem deixar sua marca, né, ao longo dos seus filmes, né? E até mesmo assim, existem outros também que muitas vezes são esquecidos, mas eles frequentam mais o movimento mais do art house, né? Se você der uma olhada no John Waters, por exemplo, né? E até o próprio movimento do cinema vulgar, ele tem algumas falhas, tipo, você pode ver que na lista inicial, e até hoje em dia, falta muita representatividade nessa lista. Porque eu acho que, de certa forma, ele não é muito formal, porque ele surge de um negócio da internet, ele surge no MUBI. Então, eu acho que não é bem um movimento, ele é como se fosse uma identificação de uma tendência de diretores. E quase do público em geral. Porque existe uma pretensão muito grande nesse tipo de crítico que enxerga cinema como se fosse uma fórmula de bolo, e é isso. O roteiro é bom porque não tem furo, a fotografia é boa porque ela é preta e branca, e ele não enxerga algo além disso. Uhum. Muitas vezes eu comento, né, que eu acho que esse hábito de alguns críticos, né, de se ater apenas nos méritos formais, eu acho muito prejudicial, assim. A Adri Tinoco, lá do Cultura Pop Rigor, fala uma vez, e falou muito bem, que o roteiro é um dos elementos só, sabe? Você não tem que ficar querendo saber furo de roteiro, coisa parecida, né? Concordo. Erro de continuidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a marginalização do gênero? Eu acho que começa muito que esses diretores iniciais da política dos autores, eles trabalhavam com um certo gênero que era muito apelativo para o público em geral. E eu acho que o cinema, ele tem esse negócio muito de criança sendo egoísta, que não quer deixar as pessoas gostarem dos outros. Porque é impossível você ver um filme do John Ford e não entender as características dele. Então eu acho que é um negócio muito egoísta e pretensioso, e até de certa forma claramente elitista, esse afastamento do cinema de gênero como o cinema de arte. Entendi, sim. Mas então por que o Tarantino não entra nessa lista do cinema vulgar? Eu acho que o Tarantino, ele é um diretor que ele é muito mais sobre uma releitura. Ele tem uma ótica dos filmes que ele gosta muito, e ele faz essa releitura do que a inspiração que tem. Porque muitos desses filmes mesmo do cinema vulgar, eles pegam inspirações do John Ford, do Hitchcock. O próprio Déjà Vu do Tony Scott é meio que uma reimaginação do que aquilo acontece. Só que eu acho que o Tarantino ele vai muito mais forte nisso. Não é uma cópia, igual eu falei, é uma releitura da marca dele. Então eu acho que tem essa diferença de inspiração e releitura da forma que os diretores fazem. Entendi. Talvez o Jack Brown entre nisso, não? De inspiração? Se bem que Jack Brown é o único filme que não tem o roteiro original dele, né? O filme é uma adaptação
de um romance do Elmore Leonard. Então, vamos agora então passar para os filmes. Mas antes, eu gostaria de recapitular as regras do programa. Toda semana, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema. Hoje foi cinema vulgar. O Wilton escolheu um filme a que eu não tinha assistido, para eu assistir, e outro a que a Bia ainda não tinha assistido, para ela assistir. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Wilton, qual foi o filme que você indicou pra gente conversar hoje? Férias Frustradas de Verão, de 2009. Vamos então falar sobre o filme Férias Frustradas de Verão, mas antes vamos ouvir o trailer. My estimate for the Europe trip was a little off. I suggest you get a job. A summer job. Happy graduation, kiddo. I wrote for the Gordian Knot. It was a literary journal. No, I've never actually driven an asphalt mixer per se, but I did once drive my friend's van to Wisconsin on a pretty lengthy road trip. What am I supposed to do? I'm not even qualified for manual labor. Life after college is not exactly what James expected. I don't have much work experience. James? Wait, if that's not right. James? Yeah. Except in this t-shirt, you are... Hired. Now, he'll get to deal with exciting career opportunities. Ooh, nasty. You'll get better at avoiding that. On-the-job training. You get a 5-minute bathroom break every 2 hours. I recommend saving a few of those up in case you have to go number 2. And inspiring leadership. All right, the race is on. We have a winner. Here's this. Hey, James, have you ever seen a horse race before? This is how we met. I'm amazed at how tiny my paycheck is. We are doing the work of pathetic, lazy morons. Bruce. What those who think I feel. Blah, 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 blah. Oh, we have a loser. Party at my house tonight. My dad's out of town. Yeah, I'm invited. Yep. That's why I'm telling you. Let's party! James, every time you meet a beautiful woman, don't you imagine what she'd look like naked? Coming? Yeah, you go ahead. I'll be in a second. Overhead him! Look at this thing. Yeah! This spring. Be cool with that. From the director of Superbad. Nice fight, Grandpa! There's a whole corn dog! My brother's such a douche. The worst job ever. Whoa, you're dead! We're trying to kill me. Get out of my doorway! You don't know what I'm capable of! Thanks, Bobby. Hey, no problem. Might just lead I love your song. Come on, let's dance. to the best time of his life. Forget to refrigerate these? Mm-hmm. Smell weird? Yeah. Fry these up. Adventureland. Been drinking drugs? I think I had a bad corn dog. Yeah, don't ever eat the corn dogs. O filme foi escrito e dirigido por Greg Mottola e é estrelado por Jesse Eisenberg, Kristen Stewart e Ryan Reynolds. Em 1987, James Brennan acaba de se formar na faculdade e sonhava em passar as férias de verão na Europa. Entretanto, a difícil situação financeira de seus pais impede que ele realize seu sonho e, além disso, tenha que conseguir o quanto antes o emprego de verão. James consegue uma vaga no Adventureland, um parque de diversões onde atende o público junto aos brinquedos. De início, ele não gosta do local, mas tudo muda quando começa a se interessar por Anne Lewin, uma colega de trabalho. Essa sinopse vem do Adoro Cinema. Então, eu já estava para assistir esse filme há algum tempo, não era o que eu imaginava, muito. Eu fiquei com uma certa dificuldade de entender onde ela se encaixava nesse cinema vulgar. E aí, depois que vocês começaram a bater esse papo inicial aqui, eu já entendi um pouco melhor. Eu fui procurar aqui os outros filmes do diretor e vi que ele meio que aposta nesse nicho, né? Que é o estilo dele. E eu gostei bastante do filme. O que vocês acharam? Eu gostei. Eu não conheço muitos filmes do Greg Mottola. Eu acho que eu só vi o Paul. Eu não vi Superbad, então eu realmente não seria capaz de colocar, né, esse filme assim, na filmografia dele. Hein, Wilton, o que você acha? Na filmografia do Greg Mottola, esse filme é muito um spin-off do Superbad. Ele tem essa... Acho que em Superbad, principalmente, ele tem essa proposta de evidenciar muito uma juventude da época. E no caso do Superbad, é toda aquela juventude influenciada por pornografia, internet... E até os besterol americanos em geral.
E eu acho que Adventureland ele toma um caminho mais sutil e acho que até mais doce, que ele pega aquele casal muito diferente, indie, que escuta The Velvet Underground, e ele tenta tornar esses dois personagens meio que em um objeto de cena. É quase como se ele estivesse fazendo um quadro dentro de um filme, o que acho que dialoga muito com o cinema do próprio Tony Scott, que a gente vai comentar mais tarde. Nossa, você fez uma análise profunda, assim, muito mais do que eu esperava do filme, mas você falou alguma coisa aí que me remeteu porque teve uma época, talvez tenha sido esse período aí de 2007, 2008, 2009, que teve uma leva de filmes desse tipo, na verdade. E eu acho que esse tipo de filme, de certa forma, ele é muito nocivo, porque no começo do gênero, do besterol principalmente, ele era muito mais uma questão de, tipo assim, jovem, eles querem fazer sexo e é isso. Só que depois tornou meio que uma máquina de misoginia e, eu vou usar esse termo pejorativo, vulgarização de certas minorias, e eu acho que foi muito prejudicial. E no próprio Superbad, eu acho que o Greg Mottola, ele assume meio que essa culpa de ter feito isso com o gênero. Porque no Superbad eles têm toda aquela questão deles quererem embebedar as meninas pra ficarem com elas. E eu acho que ele sente um pouco dessa culpa. E ele faz esse Adventureland como uma resposta ao Superbad. Não que eu ache Superbad ruim, eu acho ótimo. Eu não assisti ainda o Superbad, mas eu notei essa... Pra 2009, em que a gente não discutia muita coisa que a gente está discutindo hoje em dia, eu já notei esse tom meio... eu não sabia que era um pedido de desculpa, mas eu notei uma preocupação um pouco grande com principalmente com o final, assim, dessa lição de moral ali, sabe? Mas eu tinha notado isso, eu fiquei, mas nessa época não lembro do cinema ser assim, porque realmente o besterol que eu lembrava aí já é bem antes desse período, era tipo American Pie e tudo que veio derivado disso, né? Mas eu não vi Superbad, eu vou assistir pra ver do que você tá falando exatamente. Eu acho que até a personagem da Kristen Stewart, que é a Emily, ela tem meio que essa função aí, porque você pode perceber que quando ela tá ficando com o personagem do Ryan Reynolds, ela sempre tá bebendo pra meio que forçar a ficar com ele, porque é meio que uma questão muito abusiva que ele usa ela, e você pode ver que ela sempre tá mexendo com o cabelo, e ela tá super desanimada com ele, e bebendo. Eu acho que é uma forma do Greg Mottola olhar pra feminilidade e meio que fazer um pedido de desculpa mesmo, igual você falou. Eu acho que é bem isso. Sim. Nossa, impressionante. Isso, como deu mais profundidade, não né? É? Deu mais profundidade ao filme. O que reforça a sua escolha para esse filme pra gente, né? E eu acho que esse filme também tem um negócio que ele é muito, igual eu falei, sobre pós-modernismo. Você pode ver que naquela cena que eles fazem, acho que é um bolinho de maconha, alguma coisa assim. Não, acho que é um biscoito de maconha. O filme vira todo experimental. Ele é super sobre movimento e luz. E tem aquela perseguição que eles estão cantando Judas Priest, Breaking the Law, e ele tá meio que quebrando todo o plano de gênero. Porque ele não... Igual o Thiago falou sobre continuação, aquela cena não faz sentido nenhum se você pensar bem. Porque do nada ele tá do lado de uma montanha-russa e ele parte pro carrinho de bate-bate. E eu acho que isso é muito interessante. É uma proposta realmente frontal do gênero de romance adolescente. Aquela cena é bem bacana, inclusive. E não faz mesmo o menor sentido. É uma cena solta ali, mas eu gostei bastante. Eu gosto desse filme, bastante, tá? Eu gostei, é um filme que se passa em 87, né? Então, você sabe por que ele escolheu fazer um filme de 87 ou não? Eu não sei, porque acho que se ele fosse fazer um filme de 2009 sobre essa história, ia ter muita conexão tecnológica. E nesse filme, eles ouvem... E também tem um negócio que as referências do Greg Mottola é muito anos 80, final dos anos 80. Por isso que eu acho que ele colocou nessa data, porque ele pode especificar mais. Tipo, eles ouvem Lou Reed, Saturday Night Love, Judas Priest. E eu também acho que é muito importante aquela personagem que é meio que uma caracterização dos anos 80. E como ela funciona meio que num julgamento, que tem uma cena de diálogo entre ela e o personagem do Jesse Eisenberg,
que eles estão conversando e ele fala alguma coisa tipo, então homens podem ser merda e mulheres não? E ela fica super ofendida com isso, mas ela é uma mulher. E eu fiquei muito pensando naquela cena como se ele estivesse fazendo esse diálogo entre o próprio Greg Mottola e uma caracterização dos anos 80 e como ele estava discutindo isso. Porque ele faz isso em Superbad sobre evidenciar essa juventude, como ela funciona. Eu acho que isso é muito importante até. E no próprio Superbad e nesse filme, as figuras de autoridade nele são muito horríveis. Você tem um cara adulto que é basicamente um pedófilo, você tem a mãe e o pai que não entendem a situação do filho, e você tem aqueles dois donos de parque que são totalmente bobos e também não entendem qual que é a proposta deles. Eles são super sérios com um trabalho que é tipo trabalho de verão. Você falou da questão dos pais e é aquilo mesmo, né? Ele não tem muita ligação. E mais, o pai praticamente não fala no filme, né? Quem fala as coisas pro James é a mãe, né? E o pai, ele basicamente faz aquela coisa com o carro, né? Que ele coloca o álcool dentro, faz ele bater. E não assume depois, né? Deixa o filho levar a culpa e ter que pagar pelo reparo do carro, essas coisas assim. Né? Mas é isso, né? Quando o pai, né, ele é transferido, quem fala é a mãe, né? Ele chega e fala assim, seu pai foi transferido. Aí ele fala assim, aí o James pergunta assim, isso é bom ou ruim? Aí ele faz uma cara de mais ou menos, a mãe fala assim, não, é ruim. Né? E aí depois, mais tarde, eu até quando eu vi, eu falei assim, nossa, a madrasta da Em já é ruim, mas a mãe do James é mais severa ainda, né? Exatamente, e eu acho muito aquela cena da piscina que ela conta que a mãe dela teve câncer e o pai dela começou a ficar com uma mulher careca. Aquela cena lá eu acho perfeita, porque ela é muito onírica. Tipo, várias partes desse filme tem esse negócio meio de sonho. E eu não sei se o Greg Mottola estava ouvindo muito Shoegaze nessa época, ou Dream Pop, e em todo momento que eles têm um diálogo falando sobre família e autoridade, parece que é meio que um escapismo, sabe? Parece que eles não têm uma ligação na realidade com aquilo. Parece que eles estão falando sobre um sonho. Sim, a realidade é eles no parque, né? Exatamente. Você falou sobre essa figura da mãe e da madrasta. Eu tava lembrando aqui que alguns filmes que eu já assisti, eu não sei se é uma característica ou... não é uma teoria, não, tá? É só uma observação, assim. Tem esse papel, nos filmes que eu assisti desse estilo, tem esse papel da mãe como uma figura mais não central, mas mais ativa do que o pai, assim. Como se o pai fosse o legalzão e a mãe é a Caxias ali, sabe? Uhum. Eu acho que é uma vanglorização da instituição familiar como um todo. Uhum. Porque a maioria desses diretores que fazem esse gênero normalmente são homens, então eles tendem a ir pro lado, obviamente. Sim. E até uma relação mesmo de patriarcado com... E todos esses filmes normalmente são muito sobre relações heterossexuais, então eu acho que tem toda essa questão. Eu acho que nesse filme mesmo ele tomou uma escolha muito corajosa de fazer aquela cena sobre antissemita e sobre a caracterização dos anos 80. Eu acho que esse filme é muito mais corajoso que Superbad. Você falou isso e eu devo concordar com você assim, muito vivamente, no sentido em que no próximo filme eu vou falar sobre o original do filme que a gente vai discutir. E quem está falando isso, está chamando de antissemita, eu acho que é justamente o Greg Mottola de 2009, porque essas práticas eram muito sedimentadas lá nos anos 80 e 90, né? Uhum. Nessa época, o pessoal não se preocupava em não ser antissemita, não se preocupava em ser homofóbico, misógino, racista. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal daquela época não tinha muito essa preocupação. Eu acho que quando a Kristen Stewart, né, a Em, vai e assume uma postura lá de defender o Joel, né, porque ele estava sofrendo preconceito por ser judeu, eu acho que ele está falando pro pessoal de 2009. Acho que faz bastante sentido isso. Eu não sei se isso aconteceria em 87. Em 87 o pessoal ia fazer graça.
E aí ia falar assim, mas o Mel Brooks faz graça de judeu lá nos filmes dele. Faz sentido, faz bastante sentido. Eu acho que esse filme também ele funciona como um revisionismo daquele tipo de filme de John Hughes. Então essa posição política no filme, ela tem esse sentido meio de fora. Faz sentido esse negócio. Você pensou isso agora? Porque eu achei perfeita a sua colocação. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele está falando justamente com isso. Com aquelas comédias dos anos 80, não apenas do John Hughes, mas só que quando vocês falaram em pastelão, eu sou meio velho e eu estava lembrando daqueles filmes do Menachem Golan, aquele Último Americano Virgem, ou coisa parecida, né? Que só pensava que os jovens só pensavam em transar. Né? Eu acho que esse filme dá uma profundidade maior pros jovens da época. E faz sentido essa visão mais política vir de agora, certamente. Porque até esses filmes do John Hughes, eles têm esse estereótipo, principalmente aqui no Brasil, eles têm filme de família, essas coisas. Então não sei se ele poderia tomar esse olhar muito político. No Clube dos Cinco até ele transforma aquela personagem alternativa em uma princesinha no final. Então acho que é um negócio que o Greg Mottola colocou atual. Não é como se ele quisesse fazer um filme de comédia romântica dos anos 80 em 87. Ele fez um filme dos anos 2000 em 87. Eu gostei demais, tanto dos dois, né? Tanto do Jesse Eisenberg quanto da Kristen Stewart. Eu acho que a Kristen Stewart, ela nessa época, ela estava muito ligada a Bella Swan. Eu acho que ela está começando, nesse momento, a desvincular e mostrar, né, os talentos artísticos. Tanto que vai acabar lá naquele Clouds of Sils Maria, né? Que ela acabou sendo a primeira atriz norte-americana a ganhar um César. Uhum. Ela e o Robert Pattinson, eles acabam sofrendo. Eu, repetindo, não vi Crepúsculo, mas eu sinto que eles recebem um preconceito muito grande por ter feito essa série. Eu acho que é até uma demonização mesmo, assim. Uhum. Até o Robert Pattinson ele se desligou totalmente de filme blockbuster pra fazer esse cinema mais underground, indie. Eu acho que assim, eu acho que a Kristen Stewart, ela demorou um pouco mais a mostrar o que veio. Eu assisti alguns filmes dela depois, assim, mesmo aí, nesse filme, eu acho que ela não tá tão boa quanto ela é hoje em dia. O Robert Pattinson não, de cara eu acho que ele já se jogou, assim, foi fazer coisa diferente e fez bem. Mas eu acho que ela demorou um pouquinho mais. Eu gosto muito dela, mas eu acho que ela demorou um pouquinho mais. Até porque eu acho que ela sofria uma pressão. Agora é uma coisa assim que completamente na minha cabeça, mas eu acho que ela sofria uma pressão um pouco de ser a nova queridinha de Hollywood, que tem essas coisas, né? Uhum. A mulher ter que assumir aquele papel, assim, tipo, da queridinha e tal. Eu acho que ela sofreu isso uma época e ela até passou por uns problemas que ela traía, né? O Robert Pattinson, alguma coisa assim. E aí essa imagem meio que foi abalada, ela precisou fazer uma limpeza de imagem ali. Então, acho que foi um pouco mais atribulado para ela, como é para várias mulheres. Já ia mencionar isso. Falar assim, não, pro homem foi bem fácil, né? Pra mulher, o pessoal Hollywood encheu de problema. Sim, eu acho que ela, talvez os papéis dela no começo tenham sido um pouco menos interessantes do que os dele. Esse papel mesmo do personagem dela é muito sutil, porque ela tem que ela tem que apresentar muita coisa na atuação corporalmente. É igual eu falei, o negócio dela mexer o cabelo, de ela sempre tá com um copo de bebida quando ela tá com o Ryan Reynolds. Então eu acho que esse tipo de atuação não favorece muito, igual, por exemplo, o Robert Pattinson fazendo o filme do Sadif. Eu acho que é um pouco diferente. Sim, tá, com certeza. O Cronenberg. Definitivamente, aquele filme do Cronenberg é muito expositivo. Teve alguma cena que chamou a atenção de vocês, que vocês gostariam de comentar? Eu ia falar uma parte mais interpretativa minha do filme, que eu gosto muito daquela cena onde aquele ex-melhor amigo dele tá jogando foguete, falando sobre vietnamita, e o personagem do Jesse Eisenberg, ele tem meio que uma epifania, que acho que ele, naquela hora ele meio que sente, quando ele olha para aquele personagem que só dá porrada nele o filme inteiro, ele meio que entende que a vida mesmo, assim, é sobre tomar porrada e ter momento bom. E por isso que ele faz aquela escolha de ir pra Nova York e ter um emprego ruim, igual ele tem em Adventureland, pra ficar com a menina. Porque eu acho que ele quer manter essa sensação boa, porque no final das contas é meio que sobre isso, é meio que sobre tomar porrada a vida dele. Porque ele é um adolescente de classe média que tá preso numa cidade do interior
dos Estados Unidos e que no próximo verão, se ele não for para Nova York, ele vai estar na mesma situação. A sua interpretação foi ótima, mais uma vez. Sensacional, mas sensacional. Essa cena eu fiquei pensando, não tão profundamente quanto você, mas eu também fiquei nessa cena, tipo assim, o que ali exatamente? O que naquela cena ali? Porque ele fica ali admirando, né? Dá essa... E a câmera dá meio que um close-up nele, assim, né? Uhum, sim. Eu acho que uma epifania que ele teve naquele momento. Nossa, você é muito bom interpretando o filme. Não para, sensacional, gente. Sensacional. Vamos passar pro próximo? Qual filme que você escolheu pra mim, Wilton? O Sequestro do Metrô 123, também de 2009. Vamos conversar sobre o Sequestro do Metrô 123 logo depois de ouvirmos o trailer. Okay, I'm gonna need the R train to switch over to the express tracks at 34th Street. Nice! Unlock the door. Do it now or I'll kill you. Everybody else! This side's facing the window. Control center, call him Pelham 123. Why'd you stop 123? You're all green ahead. Rail Control Center, do you read me? Who is this? This is a man who's gonna give the city a run for the money. Now, what is the price for New York City hostages this morning? What do you think, $1 million a piece is too high? Oh, I'm not a hostage negotiator. I'm a civil service employee. Oh, I think you'll do just fine. Now, what time do you got on your watch? 2:13. 59 minutes, I'm gonna start killing passengers. You don't want innocent people dying, do you? You tell me. Life is simple now. You just have to do what I say. Call the mayor now. Somebody just hijacked Pelham 123. You don't think this was fate, you and me? You know, I'm just a guy. I'm just a guy on the other end of the mic. I do like you, man. You may be the last friend I ever make. How are you going to get the money here? They're shutting down every intersection from here to Brooklyn. The money's on the way. Look out! There was an accident. Now somebody else has to die. Those cops are going to be down that tunnel. Got an easy shot, please advise. Let them unload on me! I want to make you a deal. I will trade you for all these passengers. You don't have to do this. They want me to take the money down to the tunnel. You do what you have to do, but we need milk. So on your way home, I want you to bring a gallon. I can get a half a gallon. I'll get a half a gallon. You're just like me, Garber. No, you use one of these? You got 5 seconds. Okay. 5, 4. We didn't know how the day was going to start. 3. I know exactly how it's going to start. 2. Yeah, but do you know how it's going to end? 1. O Sequestro do Metrô 123 foi dirigido por Tony Scott, com o roteiro de Brian Hegelman, baseado no livro de John Goody. Atuam no filme Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán e John Turturro. Walter Garber é um executivo da companhia de metrô da cidade de Nova York, que, devido a uma suspeita de suborno, foi rebaixado para uma função de coordenador de tráfego. Até que um dia, um dos trens do metrô, o Pelham 123, é sequestrado e ele é quem mantém contato com Ryder, líder dos sequestradores, o qual exige que a prefeitura lhe pague 10 milhões em 1 hora, ou matará um refém a cada minuto extra. A polícia envia um negociador, mas Ryder exige que Garber continue na função. Esta é a sinopse oficial do filme, fornecida pelo Google, tá lá na Apple TV e tem muitos outros sites. Eu gostei, eu vi o original lá do Joseph Sargent e eu adoro, eu gostei bastante e eu achei interessante a maneira. Eu não li o livro do John Goody, então não é uma refilmagem do original de 74, mas antes é uma readaptação. E eu achei interessante como o Tony Scott ele usa alguns elementos do filme de 74, né? Mas ele se distancia em muitos outros aspectos, né? Por exemplo, por incrível que pareça, esse filme é mais
politicamente correto do que o original. Lembra que a gente estava falando lá que em 87, né, não teria espaço para você discutir o antissemitismo? Pois é, nesse daí, de 74, você tem muitas colocações machistas, você tem muitas colocações homofóbicas, tem muitas questões raciais também, né? Você viu o filme também, né? Sim. Então tem esse problema que esse outro, apesar de ser bem mais violento, né, não tem. Uma outra coisa também que esse filme, o de 74, eu pensei em colocar ele quando eu estava pensando em fazer o episódio de Cães de Aluguel. Esse era um bom filme porque os personagens, na versão Joseph Sargent, cada um dos nomes tem um nome de cor, né? Então você tem o Senhor Verde, o Senhor Azul, o Senhor Marrom e o Senhor Cinza, né? E no filme, quem seria o Mr. Blonde é o Mr. Grey, que é um cara completamente psicopata. Na versão do Tony Scott, eu acho que é todo mundo, né? Todo mundo é bem violento, todo mundo é bem... Não tem um cara que é frio, né? O John Travolta mata uma pessoa de graça, né? Eu acho que talvez seja porque esse personagem do John Travolta estava acostumado com luxo, aí depois ele foi pra prisão. Eu acho que isso mexeu com a cabeça dele. Ele ficou mais brutal, mais violento. Coisa que o personagem do Robert Shaw, né, o Mr. Blue, ele não fez isso. Ele já era acostumado com violência, né, porque ele era um soldado, depois ele virou mercenário. E aí o John Travolta não. O John Travolta estava acostumado a passar um final de semana como modelo de bunda, né? Exatamente, na Islândia. Na Islândia. Eu acho que essa perda de status que ele teve, eu acho que deixou ele mais propício a aquelas atitudes que ele toma, né? O Robert Shaw acaba não ligando muito para isso. A gente tem também uma outra citação, uma outra homenagem ao filme ao filme de 74, que é os japoneses, né, que no original os diretores no primeiro filme, os diretores do metrô de Tóquio estavam lá fazendo uma visita quando acontecem essas coisas. E aí no de 2009 rola uma suspeita de que o Garber, né, que nesse filme é uma homenagem ao Walter Matthau, que faz o personagem principal do de 74, dos anos 70, né, e eles chamam de Walter Garber, né, e não Zach Garber, que era o nome original do personagem. E aí ele é acusado de ter recebido propina lá do trem da companhia de metrô de Tóquio para comprar certas composições. E aí achei bacana o filme, e eu também gostei de rever o Denzel Washington fazendo um personagem que negocia reféns, né? Porque eu acho que um dos meus filmes favoritos do Spike Lee é o Plano Perfeito, né? Que ele também tá lá negociando, só que assim, o personagem do Clive Owen é totalmente diferente do John Travolta, né? Repetindo, né, que o John Travolta era bem violento. Mas eu gostei bastante desse filme, e é muito estética do Tony Scott, né? Eu acho que o Tony Scott ele conseguiu pegar tanto uma obra literária quanto uma obra prévia de cinema, e fazer uma coisa própria dele. E esse filme é meio que não desconstrução, mas talvez uma subversão do que você espera do Tony Scott mesmo. Acho que em diversos momentos eles usam a característica dele de expressionismo abstrato dentro dos filmes de uma maneira que ele não expressiona muito. Você pode ver que sempre que ele está fazendo aquela questão de movimento com a câmera, principalmente nos reféns, ele pega um plano geral médio e descosta dos reféns. É quase como se ele não quisesse querer passar a expressão e fosse mais um filme sobre abstratismo. Eu acho que isso tem muito no sentido da lógica e do espaço, que também não faz sentido nenhum, porque o personagem do Denzel Washington, ele meio que... Aquela estação de tráfego parece uma nave de robô. E o próprio trem dele, você pode ver que ele tá molhado, e o Tony Scott em todo momento ele filma meio que o céu assim, e tá super limpo.
Então eu acho que esse filme é muito desconexo dessas coisas. Ele parece que ele quer criar um não sentido de espaço. Faz sentido. Eu vi a sua crítica lá no Letterboxd, aliás, recomendo todo mundo a seguir o Wilton lá no Letterboxd, né? E ele fala, né, que... Eu vou ler, você me permite ler? Pode. Então vamos lá. É uma reapropriação interessante das imagens que o Tony Scott admira. O filme inteiro parece ter consciência disso e tenta, a partir daí, restituir as inspirações dos movimentos pós-modernistas numa imagem dicotômica, que não se prende na lógica desses movimentos, mas utiliza eles para montar a estética do filme. O contraste das cores pop art com o escuro subterrâneo, o expressionismo como função de encobrimento facial e o abstrato em cenários rotineiros. A ferramenta digital que costuma potencializar as inspirações do Scott, nesse filme faz o contrário. Ela evidencia mais do que fomenta. E falando agora sobre a irregularidade do espaço, é totalmente patenteada nas cenas onde a pretensão se torna situar Nova York e o que acaba virando mais um exercício de transgressão. Na primeira cena, mostrando os prédios de investimento. Em seguida, as ruas com o Jay-Z e a montagem típica do diretor, usando o slow motion para acelerar e criar essa noção abstrata da cidade e dos assaltantes. E por último, o metrô e as figuras que serão reféns do sequestro. Em menos de 5 minutos, você tem o tom de todos os elementos do filme. É importante ressaltar que ele introduziu o personagem principal intercalando essas 3 apresentações. Fantástico. Adorei a sua colocação. Eu acho, repito, sabe, mais críticas desse tipo, sigam o Wilton lá no Letterboxd. Eu acho isso muito bom. E falando desses 5 minutos iniciais, eu acho genial a forma como ele meio que dita a personalidade de todos os personagens em basicamente 2 cenas. Em 2 cenas ele explica como vai ser a dinâmica do filme. Eu falei mais cedo que eu tinha notado um erro de continuidade, eu vou falar qual que foi. No filme tem um determinado personagem que, quando o trem é sequestrado, ele está conversando com a namorada no laptop. E aí, depois de algum tempo, a câmera do laptop acaba sendo transmitida para a namorada vê o que está acontecendo e ela passa para TV e tal. Só que no momento em que o assaltante repara que ele está sendo filmado, a bateria do computador acaba. Só que aí no final do filme, né, porque ela fica pedindo para ele falar que ele a ama e tal, e ele tá meio nessa situação de que o trem está sequestrado, ele pode morrer, né? E aí ele fica tentando evitar, e aí o computador perde a bateria. Só que aí, no momento final, quando assim, não vou querer dar o spoiler, mas assim, a vida dele está em risco, ele liga o computador e fala assim: eu te amo, fulano, mas não tinha acabado a bateria? Eu acho que é o poder do amor que faz isso. É verdade, eu não tinha percebido, não tinha pensado nisso. É o poder do amor que faz isso. Talvez que a velocidade do trem ela foi tão rápida que regenerou a bateria do computador. É o abstrato, não tem o que compreender. É Tony Scott. Eu gosto do Tony Scott, assim. Eu não vi Top Gun ainda, mas eu devia ser mais recorrente falando que eu não vi Top Gun, porque eu acho que o primeiro programa eu falei isso, depois eu falei isso em algum outro, mas ainda não vi Top Gun. Eu gosto muito do Amor a Queima-Roupa. Esse é o que o Tarantino escreve? É, exatamente. Exatamente. É interessante falar sobre os escritores, os roteiristas dele. Fala. Eu acho que o Tony Scott, apesar dos filmes dele serem muito abstrato e ser sobre mais como expressão e muito sobre a imagem, os filmes dele são muito sobre a imagem, ele trabalha com diretores que gostam muito de diálogo. Ele trabalha com o Tarantino, ele trabalha com o Richard Kelly, e os filmes dele tem muito diálogo. E normalmente, nos próprios filmes dele, não existe muito um plano, sequência ou algo assim. É muito cortado, é muita imagem e é muito dinâmico. São filmes muito dinâmicos, com muito diálogo. E eu acho impressionante como ele cadencia isso. Nesse filme mesmo, ele usa muito a trilha sonora para fazer essa função meio que de conexão.
Porque, eu não sei se foi só eu que percebi isso, mas eu acho que a relação que o Denzel Washington tem com o John Travolta, os personagens, é muito um negócio amoroso. É quase como se os dois estivessem se entendendo em um encontro. É muito, muito fascinante ver como ele cria isso. Sim, não, eles acabam tendo uma relação muito mais próxima do que o do Garber e o Blue no de 74, eu acho. E tem certos momentos do filme que eles têm tipo umas DR meio boba, assim. Tipo, ele falando que tá cansado de conversar com ele. E eu acho que é um negócio muito diferente que o Tony Scott faz. Eu acho que até o próprio Top Gun tem esse negócio meio desse relacionamento entre homens e como o espaço configura eles. Eu acho muito interessante a forma que ele faz isso. O Tony Scott fez também aquele Fome de Viver? É isso? Fome de Viver? Deixa eu ver. Fome de Viver. Ele também dirigiu Fome de Viver, que é um dos filmes de vampiro mais sexy que tem, assim. Você viu esse filme, Bia? Vi no cinema, inclusive, não na época, obviamente. Ele ficou 1 ou 2 semanas em cartaz ali em Botafogo, há uns, 10 anos atrás, ou um pouquinho mais. Eu assisti, muito bom. Muito bom, né? Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon. Como é que não é pra amar esse elenco? Ele gosta bastante de Denzel Washington, né? Os filmes mais contemporâneos dele, que é os que eu vi, principalmente, eles têm o Denzel Washington, e eu gosto como ele pensa, né? Porque todos os filmes dele são muito também americanos, é bom dizer isso. E eu acho como ele pensa que a representação americana perfeita é esse homem poderoso negro. Uhum. E é um negócio que pode até relacionar com a presidência do Obama nesse momento. Eu acho interessante como ele pensa esse aspecto político, porque o filme dele não é muito textual. Então não dá muito pra perceber esses aspectos políticos do Tony Scott nele. Uhum. Até no próprio Deja Vu, que é um filme sobre terrorismo, assim, em 2006. E é um negócio muito doido, como ele coloca o terrorista sendo o branco americano patriota. Eu acho são decisões muito corajosas dele pra montar esse filme, esse arquétipo. Uhum. Eu gostei também, da conversa. Você tem mais alguma coisa, Wilton? Eu acho que eu tenho um negócio pra falar sobre o Tony Scott e a relação dele com Hollywood. Que eu acho que ele é um diretor que trabalha muito de uma forma hollywoodiana. Só que ele também é um diretor que pode ser considerado meio que anti-Hollywood. Porque ele faz um certo filme que é muito artístico, que é muito autoral. Que só ele consegue fazer. Você não tem ninguém fazendo um filme igual o Tony Scott de ação, do jeito que ele faz, ou de thriller. E eu acho que é meio que uma armadilha ele cair nessa história de ser um diretor genérico de ação ou de filme de thriller, porque ele tem aspectos tanto na edição e da imagem dele que são muito únicos. Ninguém faz um expressionismo abstrato dentro de um filme de ação de Deja Vu de 2 horas. Uhum. E eu acho também que ele sempre ficou, pelo menos no olhar da crítica ou da academia, muito na sombra do irmão, né? Exatamente. E o irmão dele é muito supervalorizado, pelo menos pra mim, pela crítica de um modo geral. E o Tony Scott é certamente subestimado nessa questão. Eu acho que ele foi ganhar até mais destaque, assim, na crítica, depois do suicídio dele. Perfeito, então. Então, eu gostei da conversa. Vocês gostaram? Gostei bastante. Adorei aprender, porque eu realmente não sabia nada. Não, aprendendo pra cacete. Então, depois dessa ótima conversa, vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Wilton, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar? Eu vi recentemente o Superbad, que a gente falou muito nesse programa, e ele tem na Netflix. E acho que, se não me engano, tem dublado e legendado. Então, pode ir lá. Você tem algum meio de contato, Wilton? Eu tenho meu Twitter, que é @Wilton, só que sem o N e com 2 O, 2. E o Letterboxd, que é só colocar Wilton César que você acha. E você, Bia? Tenho meu Twitter e meu Instagram só, Biba Moreira.
Agradeço demais a participação do Wilton e da Bia e, claro, agradeço você que ouviu o nosso programa. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Da Rua Marangal, eu sou Beatriz. De Catalão, Goiás, eu sou o Wilton. E este foi o podcast Ponto Cego. Damn, you're taller than I thought you'd be. You're good looking too.